Você acredita em amor eterno? Aquele tipo de amor que nem a morte consegue destruir? Pois é, tenha cuidado com o que você deseja. Porque às vezes, o amor eterno pode significar literalmente eterno. E nem sempre isso é romântico. A história que você vai ouvir agora é sobre Camila, uma mulher que sempre acreditou em almas gêmeas e destino, até descobrir que o noivo dela tinha uma alma gêmea de verdade. E ela estava morta há 3 anos. Antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você é? Você acredita que é possível se relacionar com espíritos? Já viveu algo paranormal? Comenta aí. Vamos criar a maior comunidade de relatos sobrenaturais do Brasil. Agora respira fundo, porque depois dessa história, você nunca mais vai ver um relacionamento da mesma forma. E vai questionar: até onde vai a fidelidade quando a outra pessoa nem está mais viva? Camila conheceu Daniel num casamento. Clichê, mas real. Ela era madrinha, ele padrinho. Durante a festa, conversaram por horas sobre tudo: viagens, músicas, sonhos de futuro. No final da noite, ele pediu o número dela. 3 meses depois, eram inseparáveis. Daniel era diferente de todos os homens que Camila tinha conhecido. Atencioso, carinhoso, presente. Mandava mensagens de bom dia todos os dias, lembrava de pequenos detalhes das conversas, planejava encontros surpreendentes. Aos 35 anos, ele tinha uma estabilidade emocional rara. Era psicólogo, trabalhava com terapia de luto. É por isso que ele é tão empático, Camila pensava. Daniel entendia a dor. Sabia acolher. Depois de 1 ano juntos, ele a pediu em casamento durante uma viagem a Gramado. Foi perfeito, joelho no chão, anel de diamante, lágrimas de felicidade. Camila ligou para a mãe chorando: "Mãe, eu encontrei o homem da minha vida." Eles começaram a planejar o casamento. Camila estava radiante, escolhendo cores, testando bolos, montando lista de convidados. Daniel participava de tudo com entusiasmo genuíno. Mas havia algo estranho. Ele nunca falava sobre relacionamentos passados. Toda vez que Camila perguntava casualmente sobre ex-namoradas, Daniel desconversava. Nada muito sério, ele dizia. Você é a primeira pessoa com quem eu realmente me vejo construindo uma vida. Camila achou romântico no começo. Depois, começou a achar suspeito. Uma noite, enquanto Daniel estava no banho, ela fez algo que jurou nunca fazer: mexeu no celular dele. Não procurava traição, procurava passado. Queria entender quem tinha sido o homem que ela amava antes dela. No álbum de fotos, escondida numa pasta chamada apenas L, Camila encontrou centenas de fotos. Daniel com uma mulher linda, de cabelos escuros e sorriso luminoso. Fotos em viagens, abraçados, claramente apaixonados. A pasta mais recente era de 3 anos atrás. Camila continuou fuçando. Encontrou e-mails salvos, cartas digitalizadas. E finalmente, um arquivo PDF, certificado de óbito. Lívia Mendes da Silva. 28 anos. Causa da morte: acidente de carro. Data: 14 de março de 2021. O coração de Camila apertou. Daniel tinha perdido uma namorada em um acidente. Por isso ele nunca falava sobre o passado. Ele estava protegendo a memória dela, protegendo a própria dor. Quando Daniel saiu do banho, Camila estava chorando. Eu vi, ela disse, mostrando o celular. A Lívia. Eu sinto muito, meu amor, porque você nunca me contou. O rosto de Daniel ficou branco. Ele sentou na cama, pegou o celular das mãos dela e olhou para a foto de Lívia por um longo momento. Por quê? Ele disse, a voz estranhamente calma. Eu não superei. Depois daquela noite, Daniel finalmente se abriu sobre Lívia. Eles tinham namorado por 4 anos. Estavam noivos. Ela morreu 2 semanas antes do casamento, quando voltava da prova do vestido de noiva. Um caminhão perdeu o freio na descida e atingiu o carro dela em cheio. Eu estava esperando ela chegar em casa, Daniel contou, os olhos marejados. O telefone tocou. Era a polícia. Minha vida acabou naquele dia. Camila abraçou-o, o coração partido por ele.
Mas agora você tem uma nova chance de ser feliz. Comigo. Com a gente. Daniel apenas assentiu. Mas havia algo em seus olhos, uma distância, um vazio, que Camila não conseguiu decifrar. Nos dias seguintes, ela começou a notar coisas estranhas. Daniel tinha o hábito de acordar no meio da noite. Sempre por volta das 3 da manhã. Camila acordava com o movimento dele saindo da cama e ia até a sala. Ele estava sempre sentado no sofá, no escuro, olhando para o nada. Pesadelo? Ela perguntava. Não consegui dormir, ele respondia, sempre a mesma frase. Uma madrugada, Camila fingiu que continuava dormindo e observou por entre os cílios semicerrados. Daniel levantou, foi até a sala, mas não sentou no sofá. Ficou parado no meio da sala, como se estivesse conversando com alguém. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Ele sorriu, um sorriso íntimo, terno, e então estendeu a mão para o ar, como se estivesse segurando a mão de alguém invisível. Camila sentiu um frio na espinha. Na manhã seguinte, ela decidiu perguntar: Daniel, com quem você estava falando de madrugada? Ele quase deixou a xícara de café cair. Do que você está falando? Eu vi. Você estava na sala, conversando com alguém. Eu estava pensando em voz alta. Ando estressado com o trabalho. A mentira era óbvia. Camila deixou passar, mas começou a prestar mais atenção. Daniel tinha outros hábitos estranhos. Deixava sempre 2 xícaras na mesa, mesmo quando tomava café sozinho. Comprava flores brancas toda sexta-feira e deixava num vaso na sala, lírios brancos, especificamente. É para dar vida ao ambiente, ele dizia. Mas Camila se lembrou. O nome dela era Lívia. Lírio. Lívia. Certa noite, Camila acordou às 3 da manhã e Daniel não estava na cama. Foi até a sala e parou na porta, escondida na penumbra. Daniel estava sentado no sofá, mas não sozinho. Ele tinha o braço estendido sobre o encosto, como se abraçasse alguém ao lado dele. Falava baixinho, rindo de vez em quando. Eu sei, meu amor, ela ouviu ele dizer. Eu também sinto sua falta. Todo dia. Camila acendeu a luz num impulso. Com quem você está falando? Daniel pulou, assustado. O sofá estava vazio. Obviamente vazio. Camila, eu posso explicar. Então explica. Porque para mim parece que você está tendo um caso com um fantasma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel ficou de pé, passou a mão pelo cabelo, gesto que fazia quando estava nervoso. Andou pela sala por alguns segundos, claramente organizando os pensamentos. Finalmente, ele sentou novamente no sofá e olhou para Camila. Senta aqui, por favor. Camila sentou, o coração martelando. Parte dela queria levantar e sair correndo. Mas outra parte, a parte que amava aquele homem, precisava entender. Depois que a Lívia morreu, Daniel começou, a voz trêmula, eu entrei em depressão profunda. Não comia, não dormia, não conseguia trabalhar. Pensei em me matar várias vezes. A dor era insuportável. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Camila pegou na mão dele, incentivando-o a continuar. 6 meses depois do acidente, eu estava na sala, chorando como fazia toda noite. E então, eu senti uma presença, uma energia. E eu juro, Camila, eu juro que escutei a voz dela. Não chora, meu amor. Eu estou aqui. Camila sentiu o sangue gelar. No começo achei que estava louco, que era a dor me fazendo alucinar. Mas as visitas continuaram. Toda noite, às 3 da manhã, a hora em que ela morreu, ela aparecia. Não como um fantasma assustador de filme. Só uma presença. Uma energia calorosa. Eu sentia ela do meu lado, sentia quando ela segurava minha mão, escutava quando ela falava comigo. Daniel. Camila não sabia o que dizer. Ela me ajudou a sobreviver, Camila. Ela me disse para continuar vivendo, para encontrar alguém, para ser feliz. Foi por causa dela que eu consegui te conhecer, consegui me abrir para te amar. Mas ela ainda vem? Camila perguntou, já sabendo a resposta.
Daniel baixou os olhos. Sim, toda noite. A gente conversa. Sobre o dia, sobre saudade, sobre mim. Silêncio. Ela não gosta de mim, não é? Camila sentiu as lágrimas escorrendo. Você está tendo um relacionamento emocional com a ex-falecida enquanto planeja casar comigo. Não é assim. Eu amo você, Camila. A Lívia é diferente. É algo que eu não consigo explicar. Tenta. Camila gritou. Porque para mim parece que você está me traindo. Com um fantasma. Daniel ficou em silêncio. E nesse silêncio, Camila entendeu a verdade horrível. Ele não negou. Porque no fundo, era exatamente isso que estava acontecendo. Eu preciso de um tempo, Camila disse, levantando-se. Vou dormir no quarto de hóspedes. Naquela noite, deitada sozinha numa cama estranha, Camila chorou. Chorou pela relação que estava desmoronando. Chorou por amar um homem que tinha o coração dividido entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E então, às 3 da manhã, ela escutou vozes baixas vindas da sala. A voz de Daniel. E outra voz. Feminina. Doce. Real. Lívia estava lá. Camila não conseguiu resistir. Levantou-se na ponta dos pés e caminhou pelo corredor em direção à sala. As vozes ficavam mais claras a cada passo. Daniel falava baixo, em tom íntimo. E a outra voz era tão real que Camila duvidou de seus próprios sentidos. Não podia ser um espírito. Tinha que ser uma mulher de carne e osso escondida ali. Ela espiou pela porta entreaberta. Daniel estava no sofá. E ao lado dele, nada. Absolutamente nada. Mas ele gesticulava como se alguém estivesse lá. Sorria, acenava com a cabeça, estendia a mão para tocar. O vazio. Eu sei que é difícil para ela, Daniel dizia. Mas você prometeu que ia aceitar quando eu encontrasse alguém. Silêncio. Como se ele estivesse ouvindo uma resposta. Não, eu não amo ela mais do que amei você. É diferente. Você sabe que é diferente. Camila sentiu uma facada no peito. Ele estava priorizando os sentimentos do espírito. Lívia, por favor. Você disse que queria que eu fosse feliz. E então aconteceu algo que fez Camila duvidar da própria sanidade. A almofada ao lado de Daniel afundou. Como se alguém tivesse sentado ali. As cortinas se mexeram sem vento. E a temperatura da sala despencou. Camila podia ver a própria respiração condensando no ar. Eu sei que você está com ciúmes, Daniel sussurrou, e sua mão tocou o ar, mas se movia como se estivesse acariciando um rosto. Mas morte não apaga amor, você mesma disse. Nosso amor é eterno, Lívia. Nada muda isso. A Camila é diferente. É vida. Você é para sempre. Camila não aguentou mais. Empurrou a porta e entrou na sala, acendendo todas as luzes. Chega! Chega dessa loucura! Daniel pulou do sofá, o rosto pálido de susto. Camila, eu não aguento mais. Você está tendo um caso com um fantasma, Daniel. Isso é doentio. Você precisa de ajuda. As luzes começaram a piscar. Todas. Ao mesmo tempo. A temperatura caiu ainda mais. Camila podia ver seu hálito. Podia sentir o frio cortante entrando pelos ossos. Camila, sai daqui. Agora. Daniel estava sério, quase assustado. Por quê? Sua namoradinha fantasma vai fazer o quê? Me assombrar. Foi quando aconteceu. Um vento gelado atravessou a sala, tão forte que derrubou o vaso de lírios. O vidro se estilhaçou no chão. Camila sentiu algo, uma força, uma presença, passar por ela como uma corrente elétrica. E então, no reflexo do espelho da parede, ela viu, por uma fração de segundo, uma silhueta de mulher. Cabelos escuros, olhos vazios e uma expressão de ódio puro. Camila gritou. Depois daquela noite, a vida de Camila virou um inferno literal. Ela decidiu não sair do apartamento. Se tinha que disputar Daniel com o fantasma, então que fosse uma disputa justa. Mas Lívia tinha todas as vantagens.
Ela podia estar ali a qualquer momento, invisível, ouvindo tudo, interferindo em tudo. Coisas começaram a acontecer. Camila acordava com arranhões nos braços. Suas roupas apareciam rasgadas no armário. A água do chuveiro ficava gelada de repente enquanto ela se banhava. Objetos caíam perto dela, facas, tesouras, coisas pontiagudas. Quase como avisos. Daniel percebia, mas não fazia nada efetivo. Eu vou conversar com ela, ele dizia, como se estivesse falando de uma ciumenta normal, não de uma entidade do além. Conversar? Camila explodiu um dia. Daniel, ela está tentando me machucar. Isso não é normal. Você precisa mandar ela embora. Eu não posso simplesmente mandar ela embora, Daniel retrucou. Você não entende. Ela morreu me amando. Ela está presa aqui por causa desse amor. Se eu rejeitar ela completamente, não sei o que pode acontecer. Então você vai escolher ela? Uma morta? As lágrimas ardiam nos olhos de Camila. Daniel não respondeu. E a ausência de resposta foi resposta suficiente. Camila começou a pesquisar. Médiuns, religiões, formas de lidar com espíritos obsessores. Descobriu que casos assim existiam. Espíritos que se recusavam a partir por conta de ligações emocionais intensas com os vivos. E que essas ligações podiam ser perigosas, até fatais. Ela encontrou uma médium espírita chamada Dona Eulália, uma senhora de 70 anos que atendia num centro espírita em Porto Alegre. Camila foi sozinha, sem contar para Daniel. Minha filha, Dona Eulália disse depois de ouvir a história toda, o que você está enfrentando é um caso grave de vampirismo energético. Essa entidade está se alimentando da energia emocional do seu noivo. E ela não vai deixá-lo enquanto ele permitir essa ligação. Como eu faço ela ir embora? Você não pode. Só ele pode. Ele precisa liberar ela, de verdade. Perdoar a morte dela, se perdoar por ter sobrevivido, e deixá-la seguir. Mas a médium hesitou. Mas o quê? Quanto mais tempo essa ligação durar, mais forte ela fica. E mais perigosa. Já houve casos de pessoas que foram consumidas. Espíritos assim podem se tornar muito possessivos. Camila voltou para casa com o coração pesado. Naquela noite, ela confrontou Daniel com tudo o que havia descoberto. Você precisa fazer uma escolha. Ou eu, ou ela. Não dá mais para continuar assim. Daniel olhou para ela com uma tristeza profunda. E se eu não conseguir escolher? Foi a gota d'água. Camila fez as malas. Não ia mais ficar ali, competindo com uma morta pelo coração do homem que amava. Melhor estar sozinha do que dividida. Eu te amo, ela disse a Daniel, já com a mala na mão. Mas eu não posso viver assim. Quando você estiver pronto para deixar ela ir, me liga. Até lá, acabou. Daniel chorou. Implorou para ela ficar. Prometeu que ia resolver. Mas Camila estava decidida. Ela saiu do apartamento e foi dormir na casa de uma amiga. Naquela noite, às 3 da manhã, o telefone de Camila tocou. Era Daniel. Camila, eu fiz. Eu mandei ela embora. Eu disse que ela precisava seguir em frente, que nosso amor tinha acabado quando ela morreu. Que eu escolho você. Por favor, volta. Camila sentiu o coração disparar. Você tem certeza? De verdade? Tenho. Eu amo você. Só você. Por favor. Ela não pensou 2 vezes. Pegou um Uber e voltou pro apartamento dele. Daniel a esperava na porta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eles se abraçaram, beijaram, fizeram as pazes. Ela foi embora. Camila perguntou, baixinho. Foi. Eu senti. A presença sumiu. Eles foram para a cama, exaustos emocionalmente. Camila finalmente conseguiu dormir tranquila, aninhada nos braços de Daniel. Mas às 3 da manhã, ela acordou. A temperatura do quarto estava congelante. E Daniel não estava na cama. Camila levantou, o pânico subindo pela garganta. Foi até a sala. Daniel estava lá, de pé, no meio da sala. Mas havia algo errado. Muito errado. Ele estava imóvel,
os olhos abertos mas vazios. E ao redor dele, Camila podia ver agora. Não era mais apenas uma presença. Era uma névoa escura, densa, que envolvia Daniel como tentáculos. E no centro dessa névoa, um rosto se formava. Lívia. Mas não era a Lívia das fotos. Era algo distorcido, raivoso. Os olhos eram buracos negros. A boca estava escancarada num grito silencioso. E ela estava sugando algo de Daniel, uma luz tênue que saía do peito dele, sendo absorvida pela névoa. Daniel! Camila gritou. Mas ele não respondeu. Apenas olhava para frente, como um zumbi. Camila correu até ele e o sacudiu. Acorda! Acorda! Foi quando sentiu mãos geladas ao redor do próprio pescoço. Mãos invisíveis, mas reais. Apertando, esmagando sua traqueia. Ela não conseguia respirar. Não conseguia gritar. A sala estava escurecendo, sua visão ficando borrada. E então ela ouviu a voz. Diretamente na mente dela. Fria, cheia de ódio. Ele é meu. Sempre foi. Sempre será. E se eu não posso tê-lo na vida, vou tê-lo na morte. Camila estava morrendo. Sabia disso. Os pulmões queimavam, o coração estava descompassado. As mãos invisíveis apertavam cada vez mais forte seu pescoço. Mas com o último resquício de força que tinha, ela fez a única coisa que podia. Pegou o celular que estava no sofá e acionou o gravador de voz. Daniel. Ela conseguiu sussurrar, mesmo sufocando. Escuta, a voz dela. Ela está te matando. Foi o suficiente. Daniel piscou, como se acordasse de um transe. Ele olhou para Camila, azul, sufocando, e o horror tomou conta do rosto dele. Lívia, para! Ele gritou. Se você me ama, para com isso. As mãos no pescoço de Camila afrouxaram imediatamente. Ela caiu no chão, tossindo, respirando com dificuldade. Daniel ajoelhou ao lado dela, desesperado. Camila, eu sinto muito, eu sinto tanto. Mas a névoa ainda estava lá. E Lívia, ou o que restava dela, estava cada vez mais densa, mais real. Daniel levantou e ficou de frente para a aparição. Lívia, ele disse, a voz firme apesar das lágrimas. Eu amei você. Amei com tudo que eu tinha. Mas você morreu. E eu não morri. Eu tenho o direito de viver. Você não pode me prender aqui com você. A névoa tremeu, como se estivesse chorando. Quando você morreu, uma parte de mim morreu também. Mas não tudo. E essa parte que sobreviveu precisa seguir em frente. Precisa amar de novo. Precisa viver. A forma de Lívia começou a se desfazer. Eu vou te amar para sempre. Mas de longe. Como uma memória boa, não como uma prisão. Você precisa seguir também, Lívia. Precisa encontrar sua paz. Daniel fechou os olhos. Eu te liberto. E me liberto. Vai em paz. O que aconteceu em seguida foi indescritível. A névoa explodiu em milhares de partículas de luz. O frio intenso deu lugar a um calor suave. E por um breve momento, Camila jurou ter visto o rosto de Lívia, não mais distorcido, mas sereno, sorrindo, agradecendo. E então, nada. A sala voltou ao normal. A presença tinha ido embora de verdade. Daniel caiu de joelhos, soluçando. Camila arrastou-se até ele e o abraçou. Ficaram ali, no chão da sala, chorando juntos até o sol nascer. 3 meses se passaram. Camila e Daniel cancelaram o casamento. Não terminaram, mas decidiram recomeçar do zero. Terapia de casal, conversas honestas, reconstrução de confiança. Daniel nunca mais sentiu a presença de Lívia. As noites às 3 da manhã voltaram a ser apenas noites. Ele finalmente conseguiu fazer o luto de verdade, se despedir dela de forma saudável. Camila achava que tudo tinha ficado para trás. Até o dia em que encontrou, no fundo da gaveta de Daniel, o gravador de voz que ela tinha usado naquela última noite. Curiosa, ela apertou play. Queria ouvir como tinha sido aquele momento aterrorizante. A gravação começou. Sua própria voz sufocada,
Daniel, escuta, a voz dela. E então, silêncio. Apenas barulhos de luta, ela tossindo. A voz de Daniel gritando: Lívia, para. Mais silêncio. Ele consolando Camila. O discurso emocionado dele mandando Lívia embora. Mas quando chegou na parte em que Lívia deveria ter sumido, a gravação continuou. E Camila ouviu algo que gelou seu sangue. Uma voz feminina, clara, real, gravada no áudio. Eu vou embora. Mas não sozinha. E então, a voz de Daniel. Mas não a voz que ele tinha usado com Camila. Era mais baixa, mais íntima. Eu sei. Quando chegar a hora, estarei esperando. Camila pausou a gravação, as mãos tremendo. Daniel não tinha mandado Lívia embora. Ele tinha feito um pacto com ela. Quando chegar a hora. Que hora? A hora da morte dele? Ele tinha prometido se juntar a ela no além? Camila olhou para o calendário na parede. Marcado em vermelho. Casamento, 14 de março. 14 de março. O dia em que Lívia morreu. O dia que eles tinham escolhido para casar novamente, depois de reconstruir tudo. Era dali 3 semanas. Camila pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Daniel. Oi, amor. Ele atendeu, alegre. Tava pensando em você. Daniel. A gente precisa conversar. Urgente. Sobre o quê? Camila fechou os olhos. Sobre o que você prometeu para Lívia. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. E então, Daniel desligou. Quando Camila tentou ligar de volta, o número estava fora de área. Ela correu até o apartamento dele. Vazio. As roupas, sumidas. Ele tinha ido embora. No espelho do banheiro, escrito com batom vermelho, o batom favorito de Lívia. O amor é eterno. Nos vemos do outro lado. Day. Se essa história te deixou com os pelos arrepiados, deixa aquele like agora. E compartilha com todo mundo que você conhece que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo, de que cidade você é. Você acredita que o amor pode transcender a morte? Ou que, às vezes, é melhor deixar os mortos descansarem em paz? Até a próxima história. Se você sobreviver até lá. Fantasma. E lembra, cuidado com quem você ama. Porque algumas promessas vão além da vida.